Olá, amigos! Olá, amigas, tudo bem? Eu sou a professora Alessandra, mais uma vez aqui com vocês, professora do Colégio Força Máxima. Com Força Máxima, novamente, nós recomeçamos aí. Quero dizer a vocês, né, que eu espero que tudo esteja bem, que você esteja bem e sua família também. Hoje, nós vamos comentar sobre o capítulo 13 de vocês, né? Nós vamos continuar falando de dissertação argumentativa, só que de uma maneira o quê? Nós vamos falar agora, né, da questão da proposta de intervenção, tá? Que é muito importante, tá? Para essa leitura aí, essa análise que nós vamos fazer. Nós vamos falar sobre intertextualidade, interdisciplinaridade e intertextualidade dentro das redações lá do Enem. E nós vamos ver como as competências, né, do Enem elas avaliam todas essas áreas aí. Quais são as competências, o que são essas competências, quais são, desculpa, as notas, né, que vão influenciar essas competências, a atribuição de tudo isso. Vamos entender a prova do Enem. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar com vocês agora com uma reflexão. Uma reflexão bastante positiva aí na mente de vocês, que em toda dificuldade, existe uma oportunidade. Porque é através dos erros, através do que a gente acha difícil, é que a gente consegue se superar, é que a gente consegue ver, né, o quão tem de caminho por trás daquilo ali. Se a gente não enfrenta, né, a gente não consegue conceber o tamanho da nossa força, da nossa particularidade de ação. Então, precisamos disso. Nosso combustível é esse. Então, a dificuldade, ela existe para nos dar a ideia de que há uma oportunidade ali, mesmo que não vejamos naquele momento. Ok? Vamos prosseguir a aula. Bom, a dissertação do Enem, cara, a dissertação do Enem não difere muito das outras dissertações. No entanto, há alguns tópicos específicos muito relevantes nessa prova. Conhecê-los facilita a produção de textos que possam alcançar a nota máxima. E nós vamos ver hoje aqui quais são essas caracterizações, beleza? Características da prova do Enem. Peguei a prova do Enem. A prova do Enem tem características peculiares. Ou seja, as características que eu vejo na prova do Enem não é uma característica que eu vou ver numa prova militar, né? A questão da prova militar, ela vai exigir uma outra pontuação, um outro campo de vista. É lógico que questões como coesão, coerência, início, meio e fim, a questão das argumentações, da definição da tese, né, são elementos que vão ser cobrados tanto por uma banca quanto por outra. Normal. Se for falar de dissertação argumentativa, é isso. Mas no Enem, por exemplo, a questão do título é descartável. Você pode fazer o título ou não, né? Mas existe algumas outras particularidades são obrigatórias. Por exemplo, a parte de proposta de intervenção. Isso é particular do Enem, tá? Olha só, cerca de 30 linhas numa dissertação argumentativa a respeito de um tema de ordem social, científica, tecnológica, cultural ou política, ou tudo de uma vez. Vai depender do quê? Da sua capacidade de sintetização e de inclusão e relacionamento entre esses temas. Beleza? Então preste atenção, cerca de 30 linhas. Ah, eu tenho que fazer 30, né? Cerca de 30 linhas. Posso fazer mais? Você vai tá sendo prolixo, né? Você vai fazer, vai cometer muitas redundâncias, não vai ser objetivo, que a prova do Enem exige objetividade. Os critérios de correção são chamados de quê? Competências. Eu tenho 5 competências lá, tá? 5 competências. Aspectos que devem ser desenvolvidos durante os anos de escolaridade com domínio de quê? Norma padrão da língua, ou seja, linguagem formal da língua portuguesa. Né? Eu estou falando de estrutura frasal, eu estou falando de início, meio e fim, eu estou falando de pontuação, acentuação, né? Eu estou falando da ortografia, né? O emprego correto das palavras, domínio da norma padrão da língua, organização textual, início, meio e fim, coesão, conhecimento de atualidades. Eu tenho que contextualizar o meu texto para o Enem. A capacidade de formar e expor uma opinião. Como é que eu vou dar a ideia, espelhar
mostrar a quem está lendo, né, os 3 avaliadores, geralmente são 2 avaliadores mais o terceiro para definir a tua nota de redação, né, como você vai mostrar o seu conhecimento. Obviamente, através dos seus argumentos, da arrumação da sua norma padrão, do seu nível de linguagem, né? da sua riqueza vocabular, tudo isso vai delinear a tua redação e mostrar quem você é, mostrar que você veio, mostrar o tipo de capacidade que você tem de relacionar os conhecimentos que você foi adquirindo durante os anos de escolaridade. Por isso, na proposta, né, de redação do Enem, vem essa vinculação, né, de acordo com o que você aprendeu ao longo da sua formação. Então, nós falamos isso na aula passada. Você tem que tomar isso como uma caracterização, né, de que você precisa expor aquilo que você, o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento, aquilo que você está estudando, está relacionando no contexto, no seu contemporâneo, tá? Formar e expor uma opinião, entre outros. Defender uma tese, já conversamos sobre a formação da tese, que deve estar na introdução. A tese é, né, vamos dizer assim, a linha que você vai seguir diante daquele tema, né? Então, a opinião a respeito do tema proposto, fundamentada em argumentos consistentes e coerentes. Elaborar propostas de intervenção para o problema apresentado no desenvolvimento do texto, sempre respeitando os direitos humanos. Essa é uma característica, o quê? Específica dessa prova. São fundamentais e essas propostas de intervenção valem 200 pontos, como cada um dos itens da parte de competências. Eu vou colocar isso aqui para vocês. No total, 1000 pontos. Então, eu quero uma redação, né? Nota 1000, beleza? Não é nota 10, é nota 1000, porque cada quesito vale 200, né? São 5. Então, vamos lá. Zerada. Redação zerada do Enem será como você foge do tema totalmente. Fugir totalmente do tema, zera a sua redação. Copiar frases ou parágrafos da coletânea textual apresentada. Então, eu tenho lá uma coletânea de 5 textos, 3 textos. Eu começar a copiar os parágrafos e frases. Aquilo ali não vai ser considerado. Pode zerar quando você copia totalmente, tá? Quando você copia totalmente o texto de lá e coloca na tua redação como se fosse sua, você copiou, aquilo não vai ser considerado. Só vai ser considerada a parte que você escrever. Você, e não cópia daquilo que você fez. Beleza? Então, olha só. O que eu estou dizendo assim, copiou frases, parágrafos e montou uma redação a partir daqueles textos que você copiou, não colocou nada seu, então não vai ter nada, a tua redação vai ser 0, beleza? Agora, você de repente não pensou e copiou numa parte, mas você fez uma ou outra, você teve alguns descontos, e esses descontos podem valer o quê? A sua vaga na universidade, naquela disciplina que você escolheu. Muita atenção nisso aí. Não obedecer a estrutura dissertativa argumentativa, né? Você não teve início, meio, fim, não apresentou, não obedeceu, né, esses parâmetros tanto de parágrafos quanto de encadeamento de ideias, sequenciamento de argumentos, não teve essa estrutura dissertativa argumentativa, só fez exposição de um tema, então você não argumentou, sua redação será zerada. Ela não deve ser uma dissertação expositiva, ela deve ser uma dissertação argumentativa. Então, os argumentos contrários ou a favor devem existir. Tiver menos de 7 linhas, isso aí tá zerado também. Tem menos de 7 linhas, zerado. Tem 7 a mais, logicamente você sabe que vai tirar uma nota, né, inferior se você tiver com 7 linhas ou 8. Você não consegue argumentar, mostrar sua tese e ainda mostrar a proposta de intervenção em 8 linhas. É quase impossível, tá? E mesmo que você tente essa façanha, você não consegue expor o seu pensamento de forma completa. E aí você perde muitos pontos. Apresentar impropérios, né, desenhos e outras formas propositais de anulação. Ou seja, apresentar textos que não tenham nada a ver com o pedido no Enem. Então, esses impropérios aqui estão envolvendo o quê? As últimas notícias que nós temos aí, né, das redações foram entregues, receita culinária, receita de miojo,
poesia, né? Ao invés da redação lá em parágrafo, em prosa. Outras formas propositais de anulação, parte do texto deliberadamente desconectada ao tema proposto. Você começa a falar de você mesmo, começa a narrar uma história, sabe que isso vai ser zerado. Ao contrário, você tem a redação que? Nota 1000. De acordo com o Instituto, né, os textos, eu estou falando aqui, eu peguei essas particularidades e grande parte do que vai estar aqui nos slides da cartilha que vocês têm, está à disposição de vocês, né, a cartilha da redação, da produção textual do Enem. Então, você pode consultar, que lá tem todos esses indícios, e eu aqui estou esmiuçando para vocês, tentando, né, ilustrar como vai ser isso aí. Lá não tem exemplos. O que tem lá é o que você deve fazer, uma cartilha, tá? Então, de acordo com o Instituto, os textos nota 1000 contam com as seguintes características. Possuem uma proposta de intervenção para o problema apresentado. Tem repertório sociocultural produtivo no desenvolvimento da argumentação. Eu envolvi sociedade e cultura, né, no repertório, respeitando os direitos humanos, né, apresentando características textuais fundamentais, como coesão e coerência. Mantive essa linha, essa estrutura, os conectivos estão alinhados, né, ao raciocínio, às minhas ideias, demonstram domínio da modalidade escrita formal portuguesa, gramática, a parte de construção de orações coordenadas, subordinadas, os conectivos de adversidade, concessão, finalidade, proporção, né, explicação, eles estão alinhados? Tem alinhamento? Então, tudo isso vai ser o que eu vou ilustrar, né? Demonstram domínio da modalidade escrita formal, atendem ao tipo textual dissertativo, argumentativo direitinho? Então, a sua redação pode ser nota 1000 ou chegar próximo. Beleza? Bom, diante disso, né, vou passar aqui para outros slides, as competências, né, da redação do Enem, elas são 5, como eu afirmei para vocês. E cada uma delas vale o quê? 200 pontos, podendo, então, o candidato ganhar 200, 160, 120, 80 ou 40 pontos em cada uma delas ali, tá? O desrespeito total às regras pode fazer com que ele tire 0 em uma competência, sem que zere a prova totalmente. As competências são as seguintes, então preste atenção. Se você tirou 0 em uma dessas competências aqui, provavelmente seu texto deve estar muito ruim, né? Então, tem que prestar atenção nisso aí. Competência 1. Né, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, você deve apresentar todo o seu domínio que você tem, né, de conhecimento sobre gramática, em todas as áreas da gramática, a área fonológica, a morfológica, a sintática, a semântica, a estilística. Então, toda essa área da gramática ela deve ser implementada e caracterizada, refletida no seu texto através de seus argumentos, da montagem da sua tese e das suas propostas de intervenção. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Eu estou falando da competência número 2. Ou seja, você precisa fazer aquilo que nós vamos explicar aqui nessa aula, que se chama intertextualidade e interdisciplinaridade. Manter essa relação, o diálogo com os textos que vocês, né, estudaram, viram, particularizaram, né, diante das múltiplas leituras que vocês têm em casa e dentro da escola, de conhecimento adquirido, acadêmico. Então, compreender a proposta de redação nesse sentido macro, né? Alinhar e alinhavar, relacionar, associar esses conhecimentos dentro da redação de vocês. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, se eu tenho um ponto de vista, como é que eu relaciono, organizo essas informações aqui dentro? Essas opiniões, elas são colocadas de que forma? Tira a primeira pessoa, tanto do plural quanto do singular, seja imparcial, seja impessoal, né? A verdade é essa, seja impessoal. A impessoalidade, a objetividade são caracterizações que podem vir a direcionar a sua redação para uma nota 1000.
Competência 4, demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação. Que mecanismos são esses, né, linguísticos? A que eu estou me referindo aqui, né? Eu estou falando de quê? Eu estou falando das palavras que são características da argumentação, como apesar disso, além disso, né? Isto posto, são alguns mecanismos da linguagem que estão interagindo a favor da questão da argumentação, né? Quando se argumenta, esses conectivos que você já expôs lá na escrita formal da língua portuguesa, eles devem estar relacionados aí, tá? Então, a competência 5, elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Isso aqui é de suma importância, por isso que ele já esboça aqui, já separa, rotula, já como competência, a última competência, a competência 5, onde você irá concluir a sua redação mostrando uma proposta de intervenção social. Né? Como é que você pode responder àquela problemática da causa da consequência que você expôs na sua tese? Né? Como você pode solucionar umas propostas, né? Sugestões, não são aquelas coisas muito taxativas e rotuladas. Vai devagar, tá? Sugestões para tentar melhorar, apaziguar um pouco da problemática instituída no seu texto. Bom, eu tenho aqui eu coloquei aqui uma ficha de avaliação, né? Botei avaliador 1, tem avaliador 1, avaliador 2, avaliador 3. Tem os quesitos avaliados, não está com muita nitidez, né? Porque foi cópia da cópia que eu peguei para colocar aqui para vocês. Demonstrar domínio da norma culta, né? Eu tenho aqui todas as competências que eu acabei de citar para vocês. O valor máximo, né? Que é 200 cada um. E a nota que você tirou, tá? Situação do segundo avaliador, né? Aí vai colocar aqui também, mediante a nota do primeiro, porque um vai ter informações sobre o outro. Tema, publicidade infantil em questão no Brasil. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo de redação nota 1000, tá? Depois vocês vão ler direitinho e ver por que ela é nota 1000, com todos esses quesitos das competências relacionadas dentro de cada parte da redação da publicidade infantil, desde a demonstração, né, de conhecimento, de domínio da linguagem, domínio da língua, até a proposta de intervenção social aqui no último parágrafo, tá? Então, eu tenho essas particularidades, aqui o nome do aluno, de onde foi tirado, tá? Da página do Enem virtual, redação nota 1000. Isso tem publicado lá no site, se vocês quiserem, vocês têm acesso a isso. Vai direto lá no site do Enem, que você vai ver a publicação de algumas redações que eles expuseram lá para vocês, tá? Nota 1000. Interdisciplinaridade no Enem, aquilo que nós tínhamos comentado, né? A interdisciplinaridade é a parte da palavra interdisciplinar, né? Que tem como conceito o quê? Que é comum, as duas ou mais disciplinas equivalendo-se, caminhando, né? Basicamente assim, lado a lado, juntas, entrelaçadas, e às vezes até aglutinadas, porque diz respeito ao processo de quê? De ligação entre essas disciplinas. Sendo assim, interdisciplinaridade é uma proposta onde a forma de ensinar leva em consideração a construção de conhecimento do aluno. Ela é uma prática que não dilui as disciplinas do contexto escolar, mas porque amplia o trabalho disciplinar na medida em que promove a aproximação entre a articulação das ideias docentes, dos professores, numa ação coordenada e orientada aos objetivos bem definidos. Então, eu tenho, por exemplo, o professor de biologia que fala sobre a transformação, vamos dizer assim, né, de alguns seres intracelulares nos organismos, né? Eu posso, de repente, fazer uma analogia a alguma doença que esteja relacionada dentro do tema, né, de abordagem lá de proposta do Enem. Vai depender do que aparecer. Eu falei aqui de biologia, mas eu falo muito mais da história. A história, ela é bem interdisciplinar, né? Eu acredito que a história, a filosofia, a sociologia, elas estejam impregnadas aí e podem ser grandes aliadas da escrita de vocês, beleza? Então, o caráter disciplinar no Enem não significa restrito, né? Não significa um caráter restrito, não fica restrito.
somente as questões, né, que está lá as questões de língua portuguesa, mas está presente também na proposta de redação. Além da interdisciplinaridade, eu também tenho a intertextualidade. Um texto pode comunicar o outro. Eu li um texto, por exemplo, de Rui Barbosa, lembrei desse texto, desse livro, e vou citar como intertextual aqui. Beleza? Então, ou seja, o estabelecimento dessas relações entre dois ou mais textos do mesmo autor de autores diferentes tem esse papel interdisciplinar e intertextual. A segunda competência do Enem, por exemplo, entre as outras coisas, avalia se o candidato aplicou os conceitos dessas várias áreas de conhecimento. Então, quando diz aqui várias áreas de conhecimento, eu digo a vocês que se vocês puderem relacionar pelo menos duas dessas áreas, ia ser, ó, show de bola, nota 1000, beleza? Então, ó, desenvolver o tema e a terceira competência, que por sua vez analisa se o candidato relacionou e organizou e interpretou essas informações de forma correta em seus argumentos na defesa de sua tese, ok? Analisar se a interdisciplinaridade e a intertextualidade foram explorados pelo candidato. Isso é muito importante. Utilizando-se de quê? De mais de uma disciplina e mais de uma fonte de informações. Isso é importantíssimo. Se você caracterizar, fizer, né, a sua redação, prestando atenção em todos esses tópicos que foram levantados, principalmente nesse slide aqui, a sua redação vai ter ou 1000 pontos ou bem próximo disso. Exemplo, fica evidente, portanto, que assim como na biologia, na qual o mutualismo é a relação harmônica em que precisa do outro para sobreviver, é necessário esforço mutualístico para preservar a relação saudável entre a publicidade e o público infantil. Olha só, eu citei a biologia aqui, tá, galera? Para falar desse processo de relação harmônica, né? Entre a preservação da relação saudável entre a publicidade e o público. Olha só, tá? Então, como é que eu posso ver as premissas, né, das matérias dentro do meu texto? Eu posso ver constituintes, conceitos de biologia, de física, de química, dentro de um assunto a que eu quero abordar, né? Principalmente na física, por exemplo, que tem uma certa lógica ali dos fatos, né? A sociologia, com o estudo, né, da área social, filosofia, né, onde você vê o entrelaçamento das ideias dos autores, da complexidade que eles dão e da amostragem, vamos dizer, dos resultados depois dessa reflexão. Então, isso pode definir muita coisa dentro do seu texto. Aqui, ó, afinal, peões e balas de gude, ou seja, eu tenho aqui uma esfera sociocultural sendo, né, relatada também aqui embaixo. As propagandas deliberadamente abusivas, né? Tudo isso, né, para tentar delinear como o governo, aqui no caso, deve punir com multas essas propagandas. Então, a gente está falando aqui, logicamente, da publicidade infantil, né? Desse abuso. Então, nós vemos aqui exemplos disso aí. A proposta de intervenção do Enem, o quinto aspecto a ser avaliado aí em seu texto, é a apresentação da proposta de intervenção para o problema abordado. Por isso, a redação, além de apresentar uma tese sobre o tema apoiada em argumentos consistentes, deve oferecer uma proposta de intervenção. Lembra? Eu coloquei no slide passado, na aula passada, a ligação entre a tese e a sua conclusão. O que você levantou lá na tese deve ser concluído e respondido, vamos dizer assim, na sua proposta de intervenção, né? Você vai dizer para mim qual foi o resultado daquele levantamento daquele problema diante de tudo que foi abordado no seu texto, né? Como ele se resolveu, ou uma proposta de sugestão de resolução para esse problema. Deve manter um vínculo direto com a tese. Por isso que eu sublinhei isso aqui, é super importante. Desenvolvida no texto e demonstrar coerência com os argumentos utilizados, já que expressa a sua visão como autor, né, das possíveis soluções, isso é importante, desculpa aqui, tá? Das possíveis soluções para a questão discutida. A proposta de intervenção precisa ser o quê? Detalhada, detalhamento dos meios para realizá-la, refletir os conhecimentos de mundo de quem redige,
de modo que a coerência da argumentação será um dos aspectos decisivos. Então, eu vou resumir tudo aquilo que eu salientei nas minhas argumentações e vou resumir na minha proposta de intervenção, para então dar a proposta de intervenção. Não romper com valores como a cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade social são importantíssimos. Exemplo de uma proposta de intervenção eu coloquei aqui para vocês, tá? Para a gente finalizar. Em síntese, a lei seca apresenta pontos eficazes à diminuição de acidentes de trânsito. Porém, é de suma importância a realização de ações paralelas às quais visem a prevenção desses procedimentos perigosos. Tal iniciativa pode ser dada pela mobilização de ONGs e de empreendimentos privados através de campanhas de conscientização em bairros, comunidades e escolas. Quanto às áreas administrativas, faz-se aprazível o estabelecimento de uma lei única nas estradas, a qual contemplaria vias municipais, estaduais e federais. É necessário ainda, por parte do poder público, a fiscalização da propaganda de bebidas alcoólicas, expondo no rótulo de cada produto os perigos da combinação de beber e dirigir, né? Beber e dirigir. Dessa maneira, a lei seca poderá ser apoiada e afirmada pelos governos e pela sociedade, conseguindo atingir, por fim, seu objetivo. Eu li para vocês aqui e peço que vocês depois releiam para vocês observarem o levantamento das ideias que foram colocadas nos argumentos de modo que sintetizado, apresentando logicamente aqui as respostas que foram levantadas, né? As respostas que vão ser levantadas aqui aos problemas, né, enunciados na tese. Então, eu coloquei aqui para vocês um esboço, mas vocês podem depois comprovar que há uma interligação, tá? Então, eu vejo aqui com vocês essas apresentações de solução, né, para um problema, respeitando tudo que tem direito e apresentando, inclusive, órgãos que podem ser responsabilizados e, em cooperação um com o outro, ajudar para que esse problema seja resolvido. Beleza? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Qualquer coisa é só rebobinar a fita, já falei para vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Estamos juntos.